Ao longo dessa minha caminhada como mãe de criança com múltiplas alergias, como nutricionista, que hoje só trabalha auxiliando outras mães, outras famílias, né, no tratamento das alergias alimentares, que é, gente, nada mais do que dieta e os cuidados com o dia a dia, né? Porque fazendo isso a gente consegue estabilizar naquele momento ali, acabar com as reações alérgicas. Eu comecei a perceber que se a gente fizer esses passos que eu vou contar aqui para vocês, a gente aumenta e muito as chances da gente conseguir deixar os nossos filhos estabilizados, longe das reações alérgicas, para que eles cresçam, se desenvolvam como deve ser, ganhem peso, tenham uma boa qualidade de vida, não tomem tantos medicamentos, que a gente não gaste tanto, né, com fraldas, cremes, medicamentos extras por conta das reações, para que a gente não tenha essas corridas desesperadas aí, a emergência de hospitais, postos de saúde. Então tudo isso vai fazer com que tanto os nossos filhos tenham mais qualidade de vida e saúde, como nós também tenhamos mais qualidade de vida e saúde, e que a paz volte a reinar ali dentro, né, das nossas casas. Primeira dica: entender que a proteína do leite de vaca não está só no alimento ingerido, seja pelo alimento ingerido pela mãe que está em dieta, quando a criança apresenta sintoma via leite materno, seja pela proteína da fórmula, quando a criança apresenta reação alérgica, né, depois que teve contato com fórmula da proteína do leite de vaca, ou seja ali pela alimentação da criança quando já é uma criança maior, né, e ela começou a apresentar reações na medida que foi ofertado um alimento para ela, né, ou o próprio leite de vaca, um derivado, um iogurte, um queijo, ou um alimento que tivesse, né, qualquer traço ali, resíduo da proteína do leite de vaca, e a criança tenha reagido. Então né, o alimento propriamente dito não é o único meio de contato com a proteína do leite de vaca. E eu demorei um pouco a entender isso, né? Eu fui entender isso realmente assim, pesquisando muito, estudando muito, como eu já havia passado por diversos profissionais. E eu sempre no consultório eu escutava: é a PLV, tire leite derivados. Você está tirando? Estou tirando. Então tá bom, então é isso, é o tempo mesmo, ele vai melhorar com o tempo, vai para casa e continua fazendo. E eu só escutava isso, gente. E começaram a se passar meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o meu filho não parava de ter os sintomas, né? No caso do meu filho, especificamente, eram sintomas gastrointestinais, de pele e respiratórios. Mas, né, nós sabemos, né, dentro aqui dos sintomas que eu já falei, tem crianças que têm grupos de sintomas diferentes. E aí, no caso do meu filho, não melhorava, ele estava em aleitamento materno exclusivo, então eu fazia a dieta e o meu filho não melhorava, mês após mês após mês. Então, se a dieta estivesse correta, se os meus cuidados do dia a dia estivessem corretos para o grau de sensibilidade que o meu filho apresentava, ele já deveria ter estabilizado, né? Porque a gente espera aí, gente, sintomas IgE mediados, que são os anticorpos que acontecem até 2 horas, é muito rápido na medida que você tira a proteína que causa alergia, é muito rápida essa parada dos sintomas, tá? Então, quem que eu tô falando aqui? As crianças que fazem placa vermelha e angioedema. Se você retira realmente o que está causando ali alergia, né, pode ou não entrar com medicamento aí prescrito pelo médico para auxiliar a redução desse tipo de sintoma. Coisa assim de poucos dias, tá? Ou algumas horas. Essas reações elas acontecem rápido e elas param rápido. As reações mistas e IgE não mediadas, né, que aí é dermatite, asma ligada à alergia. As eosinofílicas são uma classe à parte, eu nem vou falar delas aqui hoje. Mas a asma, a dermatite e a doença do refluxo e os sintomas intestinais ligados à alergia e os respiratórios, eles tendem a demorar mais tempo, porque essa inflamação, ela demora mais tempo. E isso também é uma dica, entender o tempo de desinflamação do organismo, tá? Então, na medida que isso demora um pouquinho mais para acontecer, para desinflamar, desde que a gente tenha identificado realmente a proteína aí, né, na forma que a criança está tendo contato. Lembrando, primeira dica de hoje, proteína do leite de vaca não está só em alimentos, isso é fundamental para a gente entender
todo esse processo e muitas vezes por que a criança não estabiliza, né? Aí eu fui entender que demorava, mas não demorava 2, 3, 4, 5 meses para estabilizar, não é esse o tempo, né, gente? Sendo a APLV, sendo alergia à proteína do leite de vaca, na grande maioria dos casos, de 2 a 6 semanas a criança já está sem sintomas. Ela começa a apresentar uma melhora, vai diminuindo, de 2 a 6 semanas, na grande maioria dos casos, sendo a APLV realmente tendo identificado ali a proteína e fazendo o tratamento correto, na medida que a criança precisa, do grau de sensibilidade dela, de 2 a 6 semanas, a maioria das crianças já está estabilizada. E o meu filho já estava ali há 3, 4, 5 meses e não estabilizava, não melhorava. Ele teve uma pequena melhora quando eu tirei realmente leite e derivados da dieta, que foi com 12 dias, quando eu tive o diagnóstico, mas ele não melhorava por completo. Ele continuava com muco, com sangue nas fezes, distensão abdominal, excesso de produção de gases, a barriguinha dura, ele se contorcia de dor, ele não chorava, estava sempre com chiado, o tempo inteiro tendo que correr com ele na emergência porque ele estava com uma infecção respiratória, a pele dele sempre sapecadinha, nunca estava boa, muita assadura, fissura anal e não melhorava. E eu já tinha tirado leite e derivados da minha dieta. E aí? Aí eu fui descobrir que leite e derivados não estavam só em alimento. Por isso é questão de ler rótulo. E quando a gente fala ler rótulo, não é só ler rótulo de alimento. Tá? A gente tem que ler rótulo de produtos e ler bula de medicamentos também. Isso é muito importante, porque vai depender do grau de sensibilidade da criança, tá? A segunda dica, gente, ter realmente um acompanhamento profissional no tratamento. Isso é a dica de ouro, isso é fundamental, de um profissional que realmente esteja ali, parceiro, né, tirando as suas dúvidas, porque as dúvidas acontecem todos os dias, o tempo todo, são muitas informações. Tratamento de alergia tem detalhes, né, às vezes ali o erro está no detalhe. As informações às vezes são complexas, cada caso é um caso, então você realmente precisa de um médico especializado e no mínimo de um nutricionista, né? Eu falo que a dupla dinâmica ali do tratamento das alergias alimentares é no mínimo um médico especializado e um nutricionista especializado do seu lado, né? Consultas a cada 30, 60 dias não vão ser suficientes para te auxiliar nesse processo. Se o profissional ele não for aberto, disponível, de acesso, que você consiga realmente tirar as suas dúvidas, né, em todo o processo, na dieta, nos cuidados do dia a dia, aconteceu uma reação, o que fazer, o que eu faço, isso é ou não é reação, isso é perigoso para o meu filho, isso é perigoso para minha filha, qual é a melhor atitude a ser tomada neste momento? Está acontecendo isso, será que isso é alergia? Eu corto mais algum alimento? Eu troco a fórmula? O que está acontecendo, né? Então, se você não tem um acompanhamento de verdade, se você não tem acesso ao profissional que está ali junto com você, gente, grandes chances da alergia alimentar ficar ainda mais pesada, de você ficar desesperada, de você se sentir culpada a todo momento, porque muitas vezes você não vai saber o que fazer. E porque o profissional às vezes é de difícil acesso e você vai ter contato com ele só daqui a 30, 60 dias. Gente, 30, 60 dias no tratamento de alergia alimentar é uma eternidade. É uma eternidade. Então, por isso eu sempre reforço aqui para vocês. É muito importante ter um bom profissional do seu lado, mínimo médico e nutricionista, e que realmente sejam disponíveis para te ajudar neste processo. Porque o processo, gente, o que acontece? Em uma consulta ali, o profissional vai avaliar o que está acontecendo e vai te dar algumas direções. Chega em casa, o panorama pode mudar, outras coisas podem acontecer, e aí? Aí você fica perdida. Né? Então, o tempo inteiro, médicos e nutricionistas vão ter que ir ali lapidando esse tratamento, né? O tratamento, ele não é ali não consiste em informações únicas, em meia horinha de consulta, 1 hora de consulta, que é totalmente insuficiente, né? Que a gente precisa ter uma infinidade de informações, tem as minúcias, né? Os detalhes do tratamento, do individual de cada criança, que isso eu consigo fazer no meu acompanhamento.
né? Dentro do meu acompanhamento, dentro do meu programa online, eu consigo fazer o acompanhamento individual de cada criança. Então, é muito insuficiente, né? Então tem que ser um profissional aberto, tem que ser um profissional acessível. Então essa é a segunda dica de hoje, fundamental para o sucesso no tratamento, para que vocês consigam estabilizar suas crianças, desinflamar esse organismo, aquietar essas células de defesa, esse sistema imunológico, até para eles esquecerem ali da proteína, porque imagina, gente, numa guerra, o tempo inteiro o inimigo está ali jogando bomba, né? O inimigo, no caso, é o alimento, porque naquele momento o sistema imunológico está reagindo. Eu estou só fazendo uma analogia, tá, gente? Para ficar mais fácil a compreensão aqui. Não é que o alimento seja inimigo, né? A gente sabe disso, muito pelo contrário. O bom alimento só ajuda e a nutrição do corpo. Mas naquele momento, por uma imaturidade, a célula de defesa está entendendo que o alimento ali pode ser um inimigo e está fazendo guerra, né? As inflamações, as reações são a guerra ali do corpo, tentando expulsar aquele alimento. Aí o tempo inteiro o inimigo está ali, ó. Tá ali no campo de batalha, jogando bomba, atirando. Então, o sistema de defesa não vai recuar, ele não vai silenciar, ele não vai aquietar. Então, o tempo inteiro a criança está inflamada. E isso vai acontecendo o quê? Só o comandante falando assim, mais soldados, está entrando inimigo, mais soldados, e vai chamando célula de defesa, e vai chamando, e fica ali naquela guerra, naquela inflamação. Então, a criança fica lá hiperinflamada, né, porque o tempo inteiro está em contato ainda com o inimigo, seja a proteína do leite de vaca naquele momento, seja a proteína de outro alimento. Então, por isso é tão importante a gente conseguir estabilizar os nossos filhos o mais rápido possível e o maior tempo possível, né, para que o inimigo saia e o sistema de defesa se acalme, né, saia ali do campo de batalha e desinflame aquele local que ele está inflamando, né, isso é muito importante.